Oi, desligou, irmão. Ela se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 30, vou fazer a leitura do versículo 32 ao 39. Todos acharam? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ela diz assim, para mim e para você nessa noite. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda é moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e eu livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançavam-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão com o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse a Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E o Davi tirou aquilo de sobre si. Amém? Pode se sentar nesse momento. Deus trouxe essa palavra para mim sobre Davi, irmãos. A palavra de Davi, ela fala sobre, uma palavra bastante conhecida, ela fala sobre o gigante. Hoje, nós estamos vivendo em tempos difíceis, aonde que todos os dias nós quase temos que enfrentar um gigante na nossa vida. Todos nós estamos passando por tempos difíceis, e sempre haverá um gigante para nos derrotar na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos fugir do gigante, como aquele exército eles estavam fazendo naquele momento. Eu quero frisar uma palavra que ela se encontra lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 13. Está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito, ficar firmes. Agora eu pergunto para você, irmãos, qual que é o dia mau que estava sendo naquele dia do povo de Israel? Qual que era o dia mau que eles estavam passando? Era o gigante. Agora eu te faço outra pergunta: aquele povo, eles estavam preparados, como a palavra falou, revestir a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Eles estavam preparados? Eles estavam resistindo nesse dia, que é o gigante que chegou sobre a vida deles? Não estavam. Todos deles estavam com medo daquele gigante. Todos deles, não tinha um ali com coragem de falar: não, eu vou enfrentar aquele gigante. Mas eu estou falando, não era de pessoas comuns, irmão, de pessoas simples. Eu estou falando de pessoas de guerra, pessoas ali que já tinham costume de guerrear. Só que mesmo assim, diante o gigante que apareceu sobre a frente deles, eles amedrentou. Eles não tinham, eles ficaram paralisados.
Muitas das vezes é isso que acontece sobre a nossa vida. O inimigo, ele coloca um gigante sobre a nossa vida e muitas das vezes nós não sabemos usar a arma certa. Muitas das vezes o gigante aparece na nossa vida e nós fugimos. Porque muitas das vezes nós esquecemos do tamanho da grandeza do nosso Deus que nós servimos, irmãos. O nosso Deus, Ele é o Deus poderoso. Muitas das vezes nós falamos que somos fortes, né, que estamos prontos, né? Só que quando o gigante ele se levanta sobre a nossa vida, nós amedrontamos, nós fugimos, nós saquetamos e ficamos paralisados. Muitas das vezes somos derrotados, a nossa vida, somos derrotados por causa que nós paralisamos naquilo que estamos fazendo. Quantos projetos aqui que nós, pessoas que têm colocado no seu coração, projetos, sonhos e deu iniciativa. O primeiro gigante quando se levantou, são projetos que estão guardados na gaveta. São projetos que pessoas desistiram, irmãos. Eu estou falando de projetos e sonho. Sonho é aquele propósito, é aquilo que Deus coloca, aquela vontade que você coloca sobre o seu coração. E quando se levanta um gigante ou a dificuldade, você muitas das vezes desiste. Sonhos que Deus colocou na sua vida, que você batalhou, você correu atrás, você desiste. É isso que acontece muitas das vezes sobre a nossa vida. E Davi, estatura pequena, porque Davi era estatura pequena, a palavra relata. Só que Davi, ele conhecia o poder de Deus. Davi, como a palavra fala, foi conhecido como o segundo coração de Deus. Davi na sua mocidade, ele já pelejava. Davi, ele cuidava do rebanho de ovelha do seu pai. Vocês acham que é fácil cuidar de rebanho de ovelha? Não é. Mãos de Deus, eu falar, ovelha, quem conhece ovelha, aquilo não é de Deus não. Quando você chega numa fazenda que tem uma ovelha, tem cabrita, aquilo está esparramado para tudo quanto é lado, irmão. Que lá não tem cerca que segura. Então não é fácil. E Davi, ele cuidava do rebanho de ovelhas do seu pai. Só que ovelhas naquela época existia os predadores que queriam pegar as ovelhas. No versículo 32, Davi, ele começa a narração dizendo: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Irmãos, Davi está falando aqui, para aí, não se entristece, eu, teu servo, eu vou pelejar contra esse gigante. Irmãos, Davi, ele está aqui com atitude do seu coração, porque Davi, na verdade, irmãos, a gente falar que Davi que estava corajoso, Davi sim sentiu medo, só que Davi sentiu medo, só que ele sabia que o Deus vivo que ele servia era maior do que aquele gigante. Então Davi naquele momento, no versículo 32, ele fala para Saul: não, só pode deixar que eu vou enfrentar esse gigante. E no 33, porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois ainda é moço, e esse gigante, esse homem, desde criança, ele é treinado para a guerra. Irmãos, muitas das vezes pessoas vão desmotivar, com palavras, vão desmotivar a gente de algo que a gente cria coragem e atitude para fazer. No versículo 33, que Davi falou: não, eu vou. Só que aí o que acontece? Saul fala: não, mas como, Davi? Você não tem tamanho. Davi, você não tem estatura. Davi, você é moço. Esse gigante, ele é guerreiro, Deus da sua mocidade. Muitas das vezes, irmãos, quando tomamos iniciativa de algo na nossa vida, nós vamos encontrar e nós encontramos pessoas que chegam com essa decisão, com essas palavras sobre a nossa vida. Sabe quando você fala que vai fazer, eu vou abrir algo, eu vou fazer algo, e pessoas falam: mas você não vai conseguir, você não tem experiência, você vai perder tempo, para com isso. Irmãos, são tipo de pessoas que na trajetória da nossa vida, que passam pela nossa vida. E isso é motivo, e isso faz com que nós perdemos a nossa perseverança de dar continuidade naquilo que sonhamos e daquilo que buscamos.
Eu sei, quantos de nós que compartilhamos algo com pessoas, sabe na hora quando a gente está... Porque o ser humano, irmão, ele é fácil de compartilhar algo com pessoas, é no momento de alegria. Sabe quando você está alegre, que Deus te dá aquela bênção que tanto você pedia, que você recebe? Ou então aquele sonho que você sonha, você está alegre porque você está perseverante que você vai conseguir fazer, e você compartilha com pessoa e a pessoa fala assim: não, você não vai conseguir, esse sonho não é para você. Irmãos, isso é tão triste, porque na hora é a mesma coisa de jogar um balde de água gelada naquilo, sabe? Porque quando a gente compartilha algo com pessoas que é o nosso sonho, sabe o que a gente quer, tá esperando ouvir da pessoa? Nossa, mas que bom, você vai conseguir. Vai firme, coloca na mão de Deus, não desista. É isso, muitas das vezes, irmão, que nós esperamos ouvir. E isso é o correto. Se você tem um amigo, tem uma pessoa que compartilha algo com você, irmão, a gente muitas das vezes tem que incentivar sim. Porque é normal muitas das vezes a gente sentir aquela emoção de, né? É normal você sentir aquela emoção, né? De, nossa, olha, ela está conquistando algo melhor e maior do que o meu. É um sentimento, irmão, que todo ser humano tem. Só que muitas das vezes, irmão, nós não devemos pensar dessa maneira. Nós devemos entregar na mão de Deus para que Deus possa alcançar, e essa pessoa possa alcançar aquele sonho que ela busca. Porque isso vai trazer para a nossa vida conhecimento, vai trazer para a nossa vida, irmãos, força de vontade de lutar e conseguir realizar o sonho da mesma maneira que a pessoa realizou. Mas não tomando o sonho ou fazendo com que seja fracassado o sonho da pessoa, mas sim tirando de exemplo e lutando para que a gente consiga, para que nós conseguimmos também. No versículo 34, então disse Davi a Saul teu servo: apacenta as ovelhas do teu pai, apacenta as ovelhas de seu pai. E veio um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía, no 35, e eu saía após ele, e o feria, e ele livrava da sua boca. Irmãos, Davi está falando aqui, ele está tentando mostrar para Saul: Saul, peraí, você não está entendendo. Você está achando que eu sou pequenininho, que eu não tenho estatura? Pode até ser, só que eu tenho Deus vivo no meu coração. Saul, eu sirvo um Deus. Saul, eu sou um cara corajoso. Deus, ele precisa, sabe do que é, irmãos? Deus, ele não precisa de tamanho. Deus precisa, sabe do que é? Ele precisa de disposição. Muitas das vezes nós confundimos essa palavra. Nós achamos que Deus precisa de pessoas fortes, de estatura forte. Mas Deus, ele não precisa de pessoas de estatura forte. Deus precisa de pessoas com disposição, sabe? Muitas das vezes nós assim, recebemos um cargo, recebemos algo a fazer, e muitas das vezes pelo nosso tamanho nós falamos: não vou conseguir. Mas só que Davi, irmãos, aqui nesse versículo está falando: Saul, peraí, eu vou te falar. Saul, eu cuidava das ovelhas. Saul, eu enfrentei leão, eu enfrentei urso. Davi então tenta justificar e falar para Saul. E no versículo 37, disse mais Davi: Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste Filisteu. Ou seja, Davi está falando: Saul, Deus é maior, Deus de Israel é maior. Fique em paz, se o mesmo Deus que me livrou da boca do leão e do urso é o mesmo Deus que vai me livrar desse gigante. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, o mesmo Deus que você tem orado, que você tem buscado todas as noites, é o mesmo Deus que vai te livrar nas lutas, é o mesmo Deus que vai te dar vitória naquilo que você tem buscado. Não desista, não deixe com que pessoas venham frejar e fazer com que você venha desistir dos seus sonhos, porque esse mesmo Deus que você tem buscado, se você busca é porque você acredita. Não desanime desse Deus, não deixe que uma pessoa desanime os seus sonhos. Se o gigante se levantou sobre a sua vida, não fuja, porque o gigante, irmãos, todos os dias na nossa vida vai se levantar. Você consegue, você luta com o gigante, você vence hoje, amanhã tem outro gigante. Mas isso é para a vida de crente, isso é para a vida de cristão que crê e acredita no poder de Deus.
Então não desista. Você que está com um gigante aí na sua vida, que você não sabe como resolver, ei, Deus manda te falar. A solução está nas mãos dele. Dobra o seu joelho. Você está pedindo errado. Dobra o seu joelho e fale com Deus, que Deus ele vai te dar a solução. Deus vai te dar a estratégia como deu para Davi. E naquele momento, irmãos, e Davi e Saul então, então você está decidido então, você vai enfrentar então esse gigante. Davi voou. Então no 38, Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe ele sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Irmãos, naquele momento, Saul chama até Davi e fala: Davi, peraí, nós vamos ter que colocar alguma coisa em você. Aquele momento, mais uma vez, Saul ele demonstra falta de confiança. Ele demonstra uma fraqueza, mais uma vez, que ele não estava confiável que Davi ia vencer aquele gigante. Mais uma vez, irmão, ele demonstra. Então, o que ele faz? Davi, vem aqui, vamos pôr em você, vamos investir em você aqui uma armadura para te proteger. Só que muitas das vezes, irmão, Davi, essa palavra fala aqui, Davi cingiu no 39 sobre as suas vestes e começou, depois que ele veste a armadura, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse a Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, naquele momento que quando Saul ele veste aquela armadura em Davi, primeira coisa, fato errado. Aquela armadura, ela não tinha o tamanho, o número de Davi. Muitas das vezes, quando nós escolhemos armas erradas, de maneira errada, para guerrear contra a astuta do inimigo sobre a nossa vida, irmãos, é derrota na certa. Porque muitas das vezes, quando o inimigo ele vem sobre a nossa vida, irmãos, ele vem com a arma certa. O inimigo, quando ele vem sobre a minha vida e a sua, primeiramente, ele tem dias e dias ao teu derredor, analisando o seu ponto fraco, a sua cerca baixa, para te derrotar. É isso que ele faz. E naquele momento, Davi ele não conseguia nem andar. Ou seja, Davi ficou paralisado. Muitas das vezes, quando nós pegamos a armadura, como pegamos armas para guerrear contra a tempestade, contra aquilo que se passa sobre a nossa vida errado, vai fazer com que nós paralisamos no caminho e nós não vamos conseguir lutar e ter a vitória. Davi, quando ele começou a andar, ele começou a paralisar. Ele falou: eu não vou conseguir andar desse jeito, eu não vou vencer esse gigante. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos escolhendo de maneira errada. Se você está passando por uma luta, por uma prova, irmãos, e ainda não está tendo resultado, pare e pense, o que você está usando? O que você está usando para guerrear contra isso sobre a sua vida? Algo que está te afligindo a sua vida familiar, financeiro. Mas de que maneira você está lutando para fazer com que você venha vencer? Então o que Davi fez? Davi falou: não, vou tirar isso tudo de mim. E Davi tirou, irmão, arrancou tudo daquilo que estava ali paralisando ele. E muitas das vezes não é diferente. Nós como cristãos devemos fazer da mesma maneira. Tirar tudo daquilo que está nos atrapalhando de nós caminhar, de nós lutar para nós obter a vitória. Só que isso é uma autoanálise que eu e você temos que fazer. Porque naquele momento Davi fez uma autoanálise, ele começou a andar, ele viu que aquilo estava pesado, não era sobre a medida dele, então ele falou assim: isso vai me atrapalhar. Então Davi tira tudo. Só que se a gente for parar para ver a atenção nessa palavra, Davi ele não deixou de usar uma armadura. Davi, ele espiritualmente, irmãos, Davi continuou usando a couraça. Você sabe qual que é a função da couraça? A couraça ela é um item que faz parte de uma armadura, só que você veste ela sobre o corpo e ela protege mais a sua parte tórax, a parte do peito.
E espiritual, a gente falando, é a parte que te protege o seu coração, irmãos. Se você desviar da presença do caminho de Deus, o nosso coração. Então a couraça é aquilo que te protege o coração. E Davi, ele estava usando a couraça, porque Davi, ele não se deixou se amedrontar diante daquele gigante. Davi, ele não deixou com que a presença de Deus afastasse dele naquele momento. Então Davi, ele usava a couraça e manteve firme na fé em Deus. Eu quero dizer para você, se você está em dúvida, você está um pé lá, um pé aqui, usa a couraça, coloca a couraça para não o inimigo, ele ter acesso no seu coração. Muitas das vezes, irmãos, nós abrimos o nosso coração para o próprio inimigo. É isso que acontece muitas vezes sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, faça como Davi, usa a couraça, não deixa com o inimigo ele venha ter acesso sobre o seu coração, não deixa o medo entrar sobre o seu coração, não deixa a derrota entrar sobre a sua vida. E Davi naquele momento, irmãos, no versículo 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 eixos de ribeiro e pôs no alfoge de pastor, que trazia saber no surrão, e lançou a mão da sua fenda e foi-se chegando ao filisteu. Irmão, você imagina aquele momento, Davi arrancou toda aquela armadura, imagina comigo, pegou ali 5 pedrinhas, né, e começou a andar diante do gigante. Muitos de nós, irmãos, quando o gigante chega na nossa vida, nós quer correr, né, nós não quer ir de frente. Davi naquele momento ele sabia que ele tinha que lutar contra o gigante. Davi ele sabia que não tinha outra escolha. Só que Davi ele sabia que o Deus vivo, o mesmo que livrou ele da boca do leão e do urso, ele permanecia junto com ele naquele momento. Então Davi ele caminhava diante do gigante. E o Filisteu, em 41, o Filisteu também veio assim e via chegando a Davi. E o que levava o escudo ia diante dele. O 42. E olhando o Filisteu, vendo Davi, e desprezou, porquanto era jovem e ruivo de gentil aspecto. Irmãos, é dessa maneira. Muitas das vezes o inimigo, ele vai zombar da nossa cara. Muitas das vezes, quando nós estamos preparados espiritualmente, a nossa casa, a nossa família, o inimigo ele vai zombar. O gigante ele zombou de Davi. Só que ele não esperava que Davi estava preparado. Ele não esperava que Davi ele estava ungido, que Davi era o Deus vivo. Davi, ele servia um Deus vivo. Então ele começou a zombar. E é dessa forma, muitas das vezes o inimigo ele vai zombar de mim e de você. Só que ele, muitas das vezes, ele não conhece o meu coração e o seu coração. Muitas das vezes o inimigo ele é derrotado de surpresa. Porque muitas das vezes, irmãos, somos crentes firmes na presença de Deus. Então ali, naquele momento, ele começou a zombar de Davi. E no 44 disse, mas ao Filisteu, a Davi, além de zombar, ele tentou ainda intimidar Davi, irmãos. No 44, disse mais ao Filisteu a Davi, venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Irmãos, ele tentou intimidar ainda Davi com palavras. Mas Davi responde, sem pensar e firmemente para ele no 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vem a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor do exército, e Deus do exército de Israel, que tem afrontado. Então ele deixa bem claro para aquele gigante, irmãos, você tem autoridade, seja uma pessoa de autoridade como Davi, chega na sua casa, e fala com autoridade, pela luta que chegou na sua casa, pela tempestade, pelas lutas, pelas batalhas, o gigante que está na sua vida, fala com autoridade, como Davi fez, porque Davi usou autoridade naquele momento e falou com o gigante. E no versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará a mim a mão, e farei-te-eis
e tirei a tua cabeça, e os corpos da arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus de Israel. Irmãos, quando você entra numa luta e numa prova e você vence, não é só você, mas pessoas que estão ao seu redor vai ver que o Deus que você serve é um Deus altíssimo e grande. Quando você entra numa luta e você vence, não é só os familiares, mas os amigos e pessoas que estão ao seu redor vão ver que o Deus que você serve é um Deus maravilhoso, é um Deus vivo, é um Deus que quando nós entregamos algo nas mãos, nós conseguimos. Muitas das vezes, irmãos, isso faz com que nós desistimos antes mesmo de lutar. Porque Davi ali naquele momento, ele no começo, quando ele começou ali a lutar, quando ele chegou próximo ao gigante, aquele momento ali ele podia falar, não, eu não vou com esse gigante não dou conta não. Davi podia ter assim amedrontado e voltado para trás. Só que um servo de Deus, quando você conhece o Deus que você serve, irmãos, você não volta para trás. E Davi naquele momento, irmãos, ele começou sim a guerrear. E Davi então começou a falar para ele. Davi falou do Deus que ele servia. E Davi naquele momento, irmãos, guerria. Só que uma coisa que chama atenção, porque a palavra fala que aquele gigante ele vinha com armadura, um capacete, uma espada, uma lança. Mas o que chama atenção, se ele estava todo equipado, como Davi conseguiu derrotar o gigante? Você já parou para pensar? Mas Deus, irmãos, quando nós buscamos, quando nós entramos numa luta, presta atenção nisso aqui, ó. Quando nós entramos numa luta e estamos passando por um processo difícil, quando nós dobramos o nosso joelho e falamos para o Pai Altíssimo, Senhor, eu preciso de uma estratégia. Deus naquele momento deu uma estratégia para Davi com apenas uma pedra. Ele não usou as pedras tudo, Davi usou apenas uma pedra, irmão, uma pedra. A estratégia que Deus deu para Davi foi uma abertura que se encontrava bem pequena na testa do gigante. Você tem noção? Muitas das vezes nós estamos num processo de guerra e de luta e nós não sabemos como vencer. Só que quando nós entregamos na mão de Deus, como Davi fez, Davi estava confiável. Com o mesmo Deus que livrou ele, é o mesmo Deus que ia livrar. Deus mostrou a Davi uma brecha que se encontrava, e Deus não perdeu a oportunidade. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, não perda a oportunidade. Se você falar com Deus, Deus vai te dar uma estratégia para você guerrear. Você ainda que está na luta, não sabe como passar, não sabe como sair dela, fale com Deus, Deus vai te dar uma estratégia como deu para Davi, e você vai vencer. Você vai ser um vencedor. Quanto maior a sua luta, maior é a sua vitória, irmãos. Quanto maior a luta, maior a vitória. Tem pessoas que quer ter grandes vitórias, mas não quer ter grandes lutas. Mas eu quero deixar essa palavra nessa noite, que nós estamos na campanha, a campanha de revestir a armadura de Deus. Eu te pergunto nessa noite, você está revestido pela armadura de Deus? Quais é as armaduras que você necessita? Qual que é a guerra que você está passando? É espiritual? É a guerra financeira? Qual que é a guerra que você está passando? Faz uma autoanálise para você ver qual a armadura que você precisa, para você guerrear da maneira correta, para que você vença. Que você possa, irmão, nessa campanha, que você possa trazer estratégia para a sua vida, para que você venha ser um vitorioso naquele processo, aquela tempestade chegou na sua casa, porque eu creio em nome de Jesus, que você vai passar, que você vai vencer, porque a tempestade, a luta, o deserto, ele chega sobre a sua vida, irmão, mas só que ele não é para a vida toda. O deserto, ele é passageiro. O deserto chega um ponto, quando você passa pelo deserto, chega um ponto que você vai vencer, porque Deus vai te dar a estratégia. Então nessa quarta-feira, nessa campanha, irmãos, que você possa buscar a presença de Deus, que possa entregar nas mãos de Deus
que Deus ele vai te dar estratégia por aquilo que você está passando, aquilo que você acha que não tem jeito mais. Porque eu sei, você já chegou num ponto, tem pessoas que já chegou num ponto e falam: Senhor, não tem jeito mais, eu não dou conta, eu não venço, eu não vou conseguir. Não, você não nasceu para isso. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não está sentado nesse banco aqui hoje para falar que você é um derrotado, porque você serve um Deus vivo. Faça igual Davi, não aceite o gigante na sua vida. Davi não aceitou ser envergonhado como aquele povo de guerra, estava todos eles envergonhados. Deus te deu autoridade, irmãos, Deus te deu autoridade para ser um vitorioso. Eu creio em nome de Jesus, que aquele processo que você está passando, Deus vai te dar uma estratégia, e você vai compartilhar e vai dar um testemunho de grandes coisas que Deus fez na sua vida, e coisas que vai ficar marcada na vida da sua família, de pessoas que estão ao seu redor, marcada de ver que você é um vitorioso, que você serve um Deus vivo, em nome de Jesus. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração. Deus me trouxe a palavra até aqui sobre o gigante. Quantos de nós, todos nós passamos, todos os dias devemos que enfrentar um gigante sobre a nossa vida, todos nós. Só que eu quero dizer para você, não desanime. Ore pela essa palavra de Davi, que enfrentou o gigante, e ele não foi derrotado. Davi venceu e mostrou para todo aquele povo que Deus era maior. Amém? Então não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista dos seus projetos, não desista da sua casa, não desista de Deus, porque Deus, Ele trouxe o seu único filho, Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do